Fala galera! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, como vocês podem ver, não estou nem com o meu chroma key aqui, tá? Hoje a gente vai fazer o vídeo para falar para vocês quais são as minhas expectativas para a prova da URCA, tá? Prova essa que vai acontecer amanhã, prova de matemática. Eu quero passar para vocês o que eu acho que vai cair, o que eu acho que não vai cair, tá certo? E fazer uma análise rápida também sobre o plano de estudo, né? O programa de estudo que a URCA costumava cobrar até os vestibulares passados, e o novo programa de estudo que a URCA colocou para esse vestibular. Tá bom? Então, a gente vai dar uma olhada primeiro no que é que não vai cair, no que é que foi excluído do nosso programa de estudo. Tá bom? Então, bora lá. Galera, esse plano de estudo aqui aberto, esse aqui é o plano de agora, tá? 2021.2. E aqui do lado eu tenho o plano de estudo que era o plano de estudo anterior, que via sendo cobrado até a prova passada, 2021.1. Tá bom? Então, uma coisa que a URCA excluiu, né? Algumas coisas que a URCA excluiu do programa de estudos foram o seguinte. Quando a gente vem aqui na parte de polinômios, ó, nós temos polinômios, operações, propriedades, cálculo de raízes racionais do polinômio, equações algébricas e números complexos. Galera, essa matéria aqui, ela foi toda excluída do nosso programa novo de estudo. Se a gente procurar aqui, nesse novo aqui, nós não vamos achar essa parte de polinômios e nem de números complexos. Então, isso é uma boa, não é? Já que eu, particularmente, considero essa parte de polinômios e números complexos, inclusive números complexos, como uma disciplina um pouco mais trabalhosa, sabe? Um pouco mais complicada, um pouco mais abstrata, até para o aluno compreender, visualizar resoluções, saídas, é bem mais difícil, tá certo? Então, a URCA excluiu, né? Graças a Deus, a URCA excluiu aí essa disciplina, esse conteúdo do programa de estudo. Então, amanhã, na hora da prova, não esperem que vocês vão ver questões de polinômios, nem questões de números complexos, tá bom? Não vai estar na prova. Não deve estar, não é para estar. Seria muita covardia da universidade anunciar um plano de estudo sem esse conteúdo e, de repente, esse conteúdo aparecer na hora da prova. Então, eu acredito que não vai acontecer, tá? Uma outra coisa que foi excluída do plano de estudos foi a parte de cônicas no estudo de geometria analítica. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, no plano antigo a gente tinha elementos de geometria analítica no plano, distância entre dois pontos, colinearidade de pontos, estudo analítico de reta e circunferência e, por fim, ó, elipse, parábola e hipérbole, que são cônicas, tá certo? E aí, no nosso novo plano de estudo, vê só, na parte que a gente tem sobre elementos de geometria analítica no plano, nós temos apenas distância entre dois pontos, colinearidade de pontos, estudo analítico de reta e circunferência. Ou seja, a parte de elipse, a parte de hipérbole, a parte de parábola foi toda excluída. Que bom também, não é? Porque, para mim também, no estudo de geometria analítica no plano, quando a gente trabalha com cônicas, é bem mais difícil do que trabalhar com reta e circunferência. Então, outra matéria que foi excluída do vestibular e que eu acredito, né? Eu diria que tem 99,9999% de chance de não cair. Assim como números complexos, seria muita covardia a banca lançar um plano de estudo sem essas disciplinas, quando já lançava no passado, e de repente elas aparecerem na hora da prova. Uma outra coisa também que eu percebi que foi excluída foi a parte de noções de juros compostos, tá certo? Tudo isso que vem antes ainda continua, até juros simples, mas juros compostos foi excluído do plano de estudos. Vê só, quando a gente vem para aqui para essa linguagem elementar dos conjuntos, né? A gente só tem até a parte de juros simples, tá certo? Onde é que ela está aqui? Está aqui, ó. Juros simples, tá bom? Então, saiu do plano. Tá? Ele adicionou aqui ainda também sistema de medidas, ó, comprimento, volume, área e tempo, conversão das medidas para seus múltiplos e submúltiplos. Mas eu julgo que isso aqui já era uma coisa que caía, tá certo? Mas que ela não estava explícita no edital. Até porque quando a gente estuda volume lá em geometria espacial, que continua no programa, a gente já tem que saber isso aí. Então ele explicitou aqui, mas já era um conteúdo que costumava cair, mesmo sem estar aqui explícito aqui no nosso programa de estudos, tá bom? Então somente até juros simples, que também é uma boa, porque juros compostos é algo mais difícil de trabalhar, tá bom? Uma coisa também, analisando assim agora, fugindo um pouco aqui do programa de estudo, uma coisa que eu tenho percebido nos últimos vestibulares da URCA
tá? De 2016 para cá, é que a prova ela tá tendendo a diminuir o nível dela, certo? Antigamente a gente tinha uma prova, acredito, bem mais complicada, com os temas bem mais controversos, vamos dizer assim, que requeria mais conta do aluno, que requeria um conhecimento assim mais abstrato, sabe, mais distante até da realidade. Então eu acredito que a prova tem diminuído o nível. Talvez para o próximo vestibular agora amanhã seja essa uma tendência. Não sei se porque está adicionando o curso de medicina a URCA vai aumentar o nível da prova novamente. Isso aí a gente vai ver amanhã. E outra coisa também é que eu percebo uma tendência nesse programa de estudo de se aproximar de certa forma com o Enem. Porque, vê só, a URCA tirou a parte de cônicas, não cai no Enem. A URCA retirou a parte de números complexos, polinômios, não cai no Enem também. E ela adicionou coisas que caem no Enem. Por exemplo, o que era que não existia no conteúdo no programa de estudo passado e passou a existir nesse. Vê só, quando a gente vem aqui para a parte de noções de análise combinatória, a gente tem o quê? Princípio fundamental da contagem, a gente tem cálculo e propriedade de arranjos, permutações e combinações simples, binômio de Newton e, por final, probabilidade. Isso era antes. Agora, o que foi que a URCA adicionou? Ó, ela adicionou tudo isso aqui já era o que a gente tinha, ó, permutações, combinações simples, binômio de Newton, probabilidade, e o que aqui foi adicionado a parte de estatística. Apareceu representação e análise de dados, medidas de tendência central, né, médias, modas e mediana, desvios e variância. Ou seja, é uma matéria que ela cai no Enem. No Enem tem a possibilidade de cair moda, de cair mediana, de cair a média. E aqui na URCA, até o vestibular passado, isso não estava no edital, certo? Não era uma cobrança que ela acontecia. E agora ela colocou. Então, por isso, pela essa, não sei se coincidência eu posso dizer, de sair alguns assuntos que eles não estão no Enem e entrar em outros assuntos que estão no Enem, eu acho que a prova ela pode vir com um direcionamento já, tá entendendo? Talvez questões mais contextualizadas do que costumava vir. Mas isso, novamente, a gente só vai saber amanhã. De resto, galera, a URCA manteve alguns pontos, certo? Ela manteve já coisas que ela costumava cobrar. Por exemplo, matrizes determinantes, nós temos aqui no programa novo, e no programa antigo nós temos também a parte de matrizes determinantes, tá? Sem mudar nada, nem tirar nem pôr. Matrizes determinantes, também resolução de sistemas lineares, tá? Progressões aritméticas e geométricas também não foi mudado. A parte de relações e funções, que é uma parte de extrema importância, a URCA gosta de cobrar. Geralmente cobra muito, sempre com funções modulares, função inversa, análise de domínio, contradomínio, cálculo de imagem, tá certo? Então costuma muito cair. Esse programa de estudo aqui parece bem maior, né? Porque ela diferenciou aqui em alguns pontos e lá ele colocou dentro de outros pontos. Por exemplo, nós temos aqui separado funções logarítmicas exponenciais e aqui nós temos separados também noções de trigonometria. Nesse novo plano de estudo, ela colocou isso tudo dentro da parte de relações e funções. Se vocês virem aqui, ó, prestarem atenção, nós temos, ó, nessa parte de relações e funções, exponenciais e logarítmicas, assim como nós temos funções trigonométricas e ciclo trigonométrico, tá certo? Então, mantém a parte de trigonometria, continua, a parte de exponencial, de logaritmo também continua, né? Outros tipos de funções, ó, afim, quadrática, modular, isso aqui é uma função... Pessoal, função modular, assim, eu acho que é uma queridinha da URCA. Talvez até porque o examinador saiba que o aluno talvez tenha certa problemática em trabalhar com essa parte de equações modulares, né? É um conceito que às vezes é um pouco difícil para o aluno. Outra coisa que a gente pode ver aqui na parte de noções de geometria plana e espacial é que antes a gente tinha separado, né? Noções de geometria plana, noções de geometria espacial e assunto também que foi tirado, né? Que eu acho um assunto importante também, que é um assunto difícil, pouco visto às vezes no ensino médio, foi essa parte aqui, ó, quando a gente está estudando a geometria no espaço, geometria espacial, a gente tem posição relativa entre reta e reta, tá? E plano, tá certo? Planos, retas e pontos no espaço, e a posição relativa entre reta, reta e plano. Aqui, na nossa geometria plana e espacial, ele já colocou tudo junto, aquela parte ela morre, tá? Não tem mais esse estudo de posições relativas entre reta e plano, tá certo? Que seria uma visualização um pouco mais
mais complexa, tá? Ela colocou aqui outras coisas na geometria plana que não tinha lá, tá? Não estava explícito aqui, como por exemplo, o Teorema de Tales, tá? Apareceu aqui. Eu acredito que isso é uma parte que ela não precisa ser colocada aqui para que a URCA cobre, tá? É possível até que em outros vestibulares passados a URCA já tenha cobrado o Teorema de Tales, aqui agora eu não me lembro de cabeça, sem estar explícito aqui. Ela só explicitou, mas é algo também que deveria que já não precisaria estar explícito para ser cobrado. Outro ponto que a gente tem aqui, ó, princípio de Cavalieri, tá? Uma coisa interessante de se estudar, tá? Também é um princípio que eu acho que ele não precisa estar explícito para que a URCA cobre ele, mas ela está explicitando aqui. Talvez seja até interessante dar uma atenção maior, dar uma estudada lá o que seria o princípio de Cavalieri, porque pode ser que caia, né? Já que está explícito aqui de certa forma. As outras coisas não tem nada de especial, não. É basicamente a área de figuras, semelhanças de triângulo, coisas que já caíam também, pontos notáveis no triângulo já caíam. E pronto, né? Então, é basicamente isso, tá? Essa comparação entre os programas de estudo. E eu vou falar para vocês agora a quantidade de questões que eu acredito que vai cair de cada uma das disciplinas. Galera, como é só um chute, pode ser que não seja dessa forma, tá? Pode ser que caia coisas completamente diferentes, não estão ao meu alcance, tá? É só o que eu acho, né, da análise de outros vestibulares, vendo que a URCA acaba cobrando e é a minha projeção, tá bom? Analisando novamente matérias que já caíram, número de questões que já caíram sobre esses determinados assuntos nos últimos anos e um pouco baseado também nesse novo programa de estudo da URCA, tá bom? Então, bora lá. Eu separei aqui, na verdade, dessa mesma forma que está aqui no plano de estudo, tá? Quantas questões dessa primeira parte, dessa segunda, terceira, quarta, tá? Então, vamos lá. Para mim, galera, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o seguinte, daquela parte de linguagem elementar dos conjuntos numéricos e operações com números, eu acredito que tem potencial para cair 3 questões. Quais seriam essas 3 questões? Uma questão de conjuntos, propriamente dito, né? Saber trabalhar com conjuntos, aquela parte de interseção entre conjuntos, saber se um está contido em outros, subconjuntos, tá? Uma outra questão que pode cair em relação a isso que já não cai na URCA há muito tempo e com essa tendência que eu acredito de aproximação para o Enem que pode cair, uma questão de regra de 3, tá? Seja ela simples ou composta, eu chuto composta, porque a URCA gosta de dificultar, tá bom? E uma questão sobre porcentagem e juros ali misturada, tá? Questão de juros simples, lembrando, eu não acredito que vai cair questão de juros compostos, porque a gente viu que não está mais no programa, a parte de juros compostos. Então, uma questão de juros simples ali misturado com porcentagem, tá? Então, questãozinha de conjuntos, regra de 3 composta e porcentagem em juros simples é o meu palpite para essa primeira parte aí, tá bom? Uma questão de matrizes determinantes, porque me parece ela bem, como é que se diz, bate o ponto todo ano, né? Quando não é matriz é um determinante. Então, Joaquim, o que é que você acha que cai? Matriz ou determinante? Aí eu não tenho como opinar, tá? O meu palpite vai ser que cai uma questão que envolve matriz ou determinante, tá bom? Então, o que é interessante, saber as propriedades da matriz e saber propriedades do determinante também. Progressão. Galera, progressão é um tipo de questão de conteúdo que ele às vezes cai, às vezes não cai, tá? Mas eu quis deixar aí uma questão, porque eu acredito que possa cair sim, tá? Eu acredito que a URCA vai preencher a prova com com pelo menos uma questão, né, de cada uma desse programa de estudo dela. Tá? Então, progressão. Se é aritmética ou geométrica, só vamos descobrir amanhã na hora da prova, tá? Relações e funções, eu coloquei 4 questões, porque aí, galera, é um assunto que ele tem tendência em cair, tá bom? A URCA vai cobrar que você saiba teoria de funções, ela vai cobrar que você calcule raízes de alguma função de segundo grau, tá? Por mais que ficou excluído ali polinômio, eu acredito que ali seja cálculo de raízes de terceiro, quarto grau, alguma coisa assim, tá? Mas função, ela vai cobrar de você. Pode ter certeza que vai aparecer questão na prova de função, tá? Seja função modular, função afim, domínio, contradomínio, vai cair. Por que eu coloquei 4? Porque dentro do programa de estudo está incluso aqui logaritmos exponenciais, trigonometria, tá bom? Então, é isso que eu acho que vai cair. 2 questões de funções,
propriamente ditas, né, relacionada com alguma coisa de domínio, talvez com imagem, tá? O gráfico de função. Outra questão que pode envolver função inversa e uma questão de exponencial ou logaritmos e uma função e uma questão, na verdade, de trigonometria. Então, aí fecha as nossas 4 questões de funções, tá bom? Relações de funções. O próximo passo que a gente tem aí é noção de geometria plana e espacial. Coloquei 2 questões para ser uma questão de geometria plana e uma questão de geometria espacial, tá bom? Até aí não tem muito o que falar. Geometria plana e geometria espacial são assuntos que caem também corriqueiramente, sempre tem pelo menos uma questão de cada um desses assuntos na prova. O próximo, pessoal, o próximo tópico que a gente tem aí é análise combinatória, probabilidade e estatística. Coloquei 2 questões por quê? Porque eu acredito que vai vir uma questão ou de análise combinatória, para a gente fazer aquelas contas, né? Calcule quantas possibilidades existem se você fizer isso ou aquilo. Ou então, a questão de probabilidade. Tá entendendo? Já que sempre vem uma dessa forma, né? Ou análise combinatória, probabilidade, ou até mesmo uma questão juntando as duas, né? Peça para você, na verdade, para que você calcule a probabilidade, você tenha que analisar, né? Tenha que fazer alguma combinação de certa forma. E a outra questão, em relação a esse tópico, é uma questão de estatística. Por que é que eu acho que vai cair isso? Eu diria até mais de 90% de chance. Porque a URCA incluiu no programa, tá? É o primeiro ano que esse conteúdo está aparecendo, então eu acho que ele vai aparecer na prova, tá? Qual? Talvez a parte de médias. Eu chutaria a parte de médias. Uma questão de média aritmética, tá entendendo? Geométrica, até harmônica, talvez, tá bom? Então eu chuto uma questão de média. Mas pode ser que seja moda ou mediana, tá? Até mesmo aquela outra parte que ele colocou lá de desvios e variâncias. Essa parte eu tenho minhas dúvidas que possa cair nesse primeiro momento, tá bom? Eu acho que se cair parte de desvio e variância, talvez seja para uma prova mais futura, não para essa desse momento. Para agora eu chuto uma questão de moda, média ou mediana, tá? E para finalizar aí as nossas 15 questões da prova, eu chuto 2 questões de geometria analítica, porque, a meu ver, é o assunto que mais cai junto com o assunto de funções. Tá bom? Então, geometria analítica vai aparecer na sua prova, você não tenha nem dúvidas disso, tá? Palpite, uma questão envolvendo retas e uma questão envolvendo circunferências. Bom, então fica aí o meu palpite para a prova de amanhã, tá bom? Espero que vocês todos tenham uma boa prova, uma boa sorte. Não se desesperem quando estiverem fazendo a prova, tá certo? Porque quanto mais você se desespera, pior vai ficando a sua chance de acertar alguma questão, tá bom? Todas as questões elas vão estar em um nível que você consegue fazer, tá? Você que estudou, você que se preparou, você vai conseguir fazer as questões da prova de matemática, tá bom? Por mais complicadas que elas possam parecer, eu tenho certeza que você tem nível para fazer, tá bom? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado dessa análise, comentem aí sobre outras coisas que vocês acham que possam cair também, e a gente discute aí de certa forma nos comentários, tá bom? Então, lembrando, amanhã, pessoal, a prova à tarde, não é? Amanhã é prova de física, química, matemática e biologia, se eu não estou enganado, tá? Novamente, então, uma boa sorte e a gente se vê amanhã aqui no canal ainda, tá bom? Então, valeu e até a próxima.